Boa noite a todos. Boa noite. Que a paz do Mestre de Jesus se faça presente em nossos corações hoje e sempre. Bem-vindos a mais uma doutrinária do GEDEP, Grupo de Estudos da Doutrina Espírita Eurípides Barçanufo. E especialmente esse bem-vindo vai para a Valentina Mello, que é a primeira vez que vem à nossa casa. Seja bem-vinda, possa retornar outra vez. Então, hoje nós teremos nosso companheiro espírita, né, trabalhador, amorosamente experimentador aqui das nossas doutrinárias como palestrante, nosso querido irmão Mário Melo, que eu convido para sentar-se aqui e aguardar o seu momento de fala. E vamos nos concentrar agora, vamos entrar numa sintonia com a espiritualidade superior, para darmos início ao nosso trabalho, elevando o nosso pensamento ao alto, já com a presença do Mestre Jesus, através dos Espíritos benfeitores dessa casa, nossos anjos guardianos, Espíritos protetores, e orando a oração que Jesus nos ensinou, iniciamos o nosso trabalho dessa noite dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o nosso reino. Seja feita a nossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, à medida em que soubermos perdoar quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para todos. Hoje, nosso companheiro irmão Mário Melo vai trazer a mensagem do Evangelho: dar-se-á aquele que tem. Para você, irmão, nas melhores vibrações, viu? O nosso relógio está sofrendo um processozinho obsessivo, mas ele vai em breve estar restabelecido. Então, eu sinalizei para você 5 minutos antes, né? Viu? Fazer a bateria, eu esqueço. Viu? E a sinalização é 5 minutos. Tá bom? Perfeito. Gratidão. Boa noite a todos. Boa noite. Que a paz do Mestre esteja conosco, agora sempre. Que assim seja. O que é que nós vamos falar hoje mesmo? Nós vamos falar sobre saciar aquele que muito tem, né? Aquele que tem. Muito interessante, porque é paradoxal, né? Parece um paradoxo, parece injustiça. Como é que você vai dar para quem já tem? Como é que se dá-se-á aquele que já tem? E aí a gente pode tomar como parâmetro a nossa justiça, que por aqui, no nosso meio tão imperfeito, é justamente assim que funciona. Ou não é? Os privilégios na nossa justiça terrena é o espelho desse paradoxo que fala e retrata a verdadeira justiça, que é a justiça divina, que mal entendido, se mal entendido, parece realmente ser injustiça. Mas o que é que se tem? O que é que eu tenho para que eu mereça receber mais ainda? Aquele que tem dar-se-lhe-á. O que é que tem? Do que é que refere? A que tipo de justiça se refere essa frase tão paradoxal, tão estranha, se a gente for tomar por base as nossas leis terrenas, né, a nossa conjuntura? Aí a gente vai dizer: olha, mas disso aqui a terra já está cheia, né? Porque infelizmente o que a gente vê no nosso planeta é justamente isso: dá-se-á aquele que tem. Mas nós não estamos falando da justiça humana, que é falha, e a injustiça de fato não tem nada a ver com as leis divinas, não tem nada a ver com Deus. A injustiça é a invenção humana. A injustiça é uma construção das sociedades ainda 99%, né? Porque nós vivemos num mundo de provas e expiações. Se nós vivemos num mundo de provas e expiações, será que nós não merecemos estar aqui no mundo de provas e expiações? Será que cabe a gente dizer: eu não mereço? Aquela velha frase.
tudo o que nos ocorre é porque nós merecemos, de bom ou de ruim. Nada se compara à justiça divina e a gente não tem o direito de comparar a justiça falha do nosso planeta, as nossas imperfeições com a justiça de Deus. Então, para que a gente possa se aprofundar sobre o tema, é preciso que a gente esclareça, bem esclarecido, né? Que foi que Jesus quis dizer com essa frase, né? Esse paradoxo, dar-se-á aquele que tem. E aquele que não tem, eu vou complementando, né? Aquele que não tem, ainda o que tiver ou que não tiver, ele será tirado. Se não tem, ainda perde, né? Ainda perde. Então, a referência nada mais, nada menos do que as aquisições morais de cada um, né? Então, dá-se-á aquele que tem. E aí a gente para analisar. Bom, será que eu tenho? Será que eu não tenho? Todos nós temos alguma coisa para ser tirada ou para ser acrescentada. Aí vai depender de cada um de nós. Então, assim, se a gente tiver a capacidade da gente analisar qual é o meu papel na sociedade, que sujeito que eu sou, o que é que eu represento, onde eu ando, onde eu influencio, que tipo de pai que eu sou, que tipo de mãe que eu sou, que tipo de vizinho que eu sou, para saber as minhas aquisições, para saber o que é que eu tenho para ser acrescentado ou retirado. A gente tem uma diretriz, graças a Deus. Hoje nós temos a maturidade de encontrar nas obras espíritas, nos ensinamentos da verdadeira justiça, mais do que um consolo, mas uma diretriz, um direcionamento seguro para que as nossas atitudes, para que as nossas aquisições, para que aquilo que a gente tenha possa ser acrescentado de coisas boas, possa vir de acréscimo, né? Então, todos nós temos o que retirar ou o que acrescentar, né? É por isso que nós estamos aqui nesse palco, nesse teatro, e que cada vez que a gente vem aqui, a gente exerce um papel diferente, é o nosso. Se a gente for tomar por parâmetro, por isso o vigiar-se, o saber quem eu sou, que tipo de cidadã que eu sou no meio social, é muito importante para a gente basilar o nosso comportamento, o nosso futuro e aquilo que a gente efetivamente deseja para o nosso futuro, né? Que tipo de espírito encarnado que eu sou, nada mais nada menos do que isso. Nós estamos num lado da vida. A vida tem essa dualidade, né? Nós estamos aqui, estamos ali, estamos aqui, estamos ali, cumprindo papéis. Vou falar uma coisa aqui para os machistas como eu, desculpa, mas, né, a gente pode dar um certo pulo quando a gente falar que a gente viveu ou vai viver todas as experiências. Na maioria das vezes, na grande maioria das vezes, a gente não reencarna só no corpo fisiologicamente masculino, feminino. A gente vive diversas experiências, várias experiências, né? Temos inclusive figuras notórias do espiritismo que já reencarnaram na condição feminina. Nada, né, que digamos assim, venha a mudar a situação, ou digamos, como é que eu posso dizer, a sua situação sexual. Ela vai se alterar? Vai. A gente vai viver várias experiências? Vai. Porque assim, a criação do espírito, ela não foi determinada entre homem e mulher. Essa é a determinação humana. Então a gente precisa também trabalhar os nossos preconceitos, os nossos machismos, os nossos achismos, porque nós vivemos uma condição, enquanto espíritas, bem diferente das pessoas que não compreendem, pessoas, diga-se de passagem, espíritos, que não compreendem a sua verdadeira realidade, né? Desse desempenho de vários papéis. Eu costumo comparar com o teatro. Né? As nossas existências, as nossas várias experiências,
Aí a gente vem na condição do asiático, do americano, do índio, né? Enquanto nós estivermos vinculados e necessitados, e aqui voltarmos, nós vamos ter vários papéis a desempenhar. E certamente, quando aqui chegamos e aceitamos essa condição de se crescer só e unicamente através das variadas experiências, é porque nós já vivemos muito. Nós já alcançamos a maturidade de saber efetivamente que não existe a salvação pela salvação. Porque senão seria, aí sim seria injustiça. Você sabe por quê? Muitos espíritos iam colher os frutos do céu, da bem-aventurança, sem nenhum esforço. Do que é que eu falo? Nós estamos falando dar-se-lhe-á aquele que tem. Não é? Então, um espírito que foi, todos nós, todas as crenças sabem que foram espíritos simples e puros, criados por Deus em determinado momento e tal, criados por Deus. Tá? Na crença católica, inclusive, eu desde criança ouvia isso. Se uma criança desencarna, a criança viveu 5, 6, 7, 8 anos, ela teve condição de ter uma medida do seu desempenho, do seu caráter, da sua condição moral, para que haja um julgamento, um peso, você vai para aqui, você vai para ali? Nenhuma questão, né? Então, para onde é que iria esse espírito criado por Deus da mesma forma e tal? Para onde iria? Para a bem-aventurança, não é? Para o limbo, né? Não ia sofrer, e não estaria determinado ao sofrimento, porque não teria pecado a purgar por coisas do tipo. Pelo menos na crença católica, né, que eu vivenciei até a minha adolescência, era assim. Os anjinhos do céu e tal, os anjinhos, por que não pecar? Então a pergunta, onde está a justiça? Né? Dá-se-lhe-á aquele que tem. O que foi que adquiriu? Para ter. Porque nessa condição do espírito que ainda na infância ele desencarna, né? E ele foi criado por Deus. Tem uma alma assim chamada, principalmente no meio católico, como alma. Tem uma alma que não vai expiar nada, que não tem pecado, né? Que não tem nem para onde crescer, nem para baixo, nem para cima, nem absolutamente nada. Então nós espíritas temos a consciência de como a coisa se procede, que não é exatamente assim. Para que a gente tenha aquilo que se lhe dará àquele que tem, é preciso ralar, não é? Mas é ralar no sentido do trabalho? Não, é ralar o próprio corpo mesmo. É a gente ralar o nosso orgulho, é ralar o espírito, é adquirir, digamos assim, os predicados necessários para que a gente receba esse que se tenha, né? Dar-se-lhe-á aquele que tem, para aquilo que a gente tenha a receber. E o que é que a gente teria a receber? Dinheiro? Poder? Posição? O que seria esse dar-se-lhe-á que foi referido aqui nessa parábola, nessa passagem que nos foi legado como verdade, né? Alguém tem ideia? Se quiser falar, pode ficar à vontade. Então, vamos lá, vamos para frente. Dá-se-lhe-á mais responsabilidade. Olha que coisa. Prova. Não é? Dá-se-lhe-á mais responsabilidade, mais condição, mas tem um detalhe. Esse dar-se-lhe-á também vem acompanhado de qualidade. Tem uma coisa chamada proteção espiritual. Tem uma coisa chamada mérito, porque você, de certa forma, esse quinhão a receber, se refere justamente à proteção espiritual, ao reconhecimento da sua condição, nada a ver com dinheiro nem poder. Pode vir sim, em alguma circunstância, para um espírito elevado, algum certo tipo de poder, claro que sim. Claro que sim. É uma tentação muito grande.
mas pode vir o poder em suas mais variadas formas. Mas o dar-se-lhe-á não é isso que se refere, né? É a condição de você evoluir ainda mais, é a proteção espiritual, é a convivência com espíritos que estão numa condição superior à sua ou na mesma condição. Dar-se-lhe-á a condição de você evoluir ainda mais, de você crescer ainda mais. Esse é o chamado, esse é o recebimento. E aqueles que nada têm, ainda o que têm lhe será tirado. Isso a gente vê, esse tipo de justiça, ela é confrontada, ela é verificada, inclusive nas próprias expiações que acontecem, né? Nada justifica, eu diria que se, já vou repetir uma coisa que eu sempre falo aqui, se eu não fosse espírita eu nada seria, em termos religiosos, né? Porque a gente tem exemplos de, digamos assim, injustiça infinita em outras crenças. Porque basta eu não participar dessa religião, eu estou nos quintos. Desculpa a expressão, a gente sabe que não existe, mas vamos lá. A gente estaria no quinto dos infernos se não fosse dessa determinada religião, ou dessa, são centenas, milhares. Que exclusividade estranha que cada um tem. É assim que dar-se-lhe-á a justiça, é distribuída dessa forma. É porque eu tenho uma crença, uma determinada crença. Eu posso ser Madre Teresa de Calcutá em termos de justiça, de caridade, de amor ao próximo, mas eu não estou inscrito nessa fileira. Então não tenho direito ao reino dos céus, eu não tenho direito à paz. Porque segundo as crenças tão contraditórias e maioria no nosso meio terráqueo, maioria, tá? Maioria acredita piamente dessa forma. Maioria. Seja muçulmano, seja evangélico, seja católico. Talvez católico ainda tenha alguma, não sei se tem alguma salvação em ser participar e acreditar em outras crenças. Mas as outras não. É o muçulmano, exceto os reencarnacionistas, que também aí vai uma série de contradições em algumas religiões, acredito-se até, ou seitas, que a reencarnação pode se dar, inclusive, depois de ser humano, se reencarnar como animal, né? O hinduísmo, inclusive, prega isso. E tem várias divisões também do hinduísmo, né? Não são todos, mas é uma salada de frutas. Se nós vivemos num planeta, então, a conclusão que nós chegamos, num planeta onde a ignorância sobre a condição espiritual da grande maioria é absoluta. É absoluta. No Brasil nós temos quantos milhões de habitantes? 240, 220 milhões? 220 milhões. 220 milhões. Talvez desses 220 milhões, os que aceitam e conhecem essa verdade que nós estamos falando aqui, que é a verdade do próprio Espírito, né? Talvez não chegue a 15% ou 20%. Eu acredito que não. Eu não estou falando estatisticamente com muita propriedade, mas a grande maioria não acredita na reencarnação e muitas vezes é por endurecimento espiritual, sabe? É o conforto de você atingir a sua meta automaticamente, é mais fácil, né? Por isso que Mestre Jesus sabia para quem ele falava quando ele dizia: dar-se-á aquele que tem. Ele falava em parábolas justamente porque a grande maioria não ia compreender nem 1% do que ele falava. E hoje, se ele estivesse entre nós, o que é que ia acontecer? Se ele pregasse a caridade, como ele pregava o perdão às prostitutas, ele não andava nos impérios, ele não andava nas suntuosas casas religiosas folheadas a ouro dos sacerdotes da sua própria da sua própria religião, a judaica, né? Templos associados inclusive ao Império Romano da sua época, onde se desfilava luxo, né? A sua religião era dividida em várias partes, né? Tinha vários. Eu estou esquecido agora, era
tinha uma divisão. Saduceus? Não, saduceus não. Essênios. Essênios. Ele era dos essênios, uma divisão judaica. E as que estavam no Império Romano, associados já ao dominador, né, o Império Dominador, era uma outra que foi inclusive que ajudou a condenar ele. Né? Imagine se ele falasse para todas as pessoas: amanhã você vai ter que reencarnar. Como você foi muito mal comportado, você vai vir com você uma perna, você vai vir tronchinho. Ele não pregava nem um dia. Logo, logo, aqueles que o seguiam mesmo iam condená-lo muito mais rapidamente. Deus me livre de voltar aqui. Imagine você na condição de servo, mas sendo um servo não resignado, perverso também, cometendo crimes assim como os imperadores, os soldados, fazendo o mal, que se dá-se-lhe-á para essa pessoa, para esse espírito, o que é que vem para ele numa próxima encarnação, inclusive? Complicado, né? Então, assim, quantos efetivamente naquele tempo tinham condição de absorver essas verdades e aceitar retornar aqui? Todo mundo queria o quê? O paraíso. Assim como hoje. Sei lá, acho que mais de 80% da população mundial assim pensa. Retornar, reencarnar para quê? Não, eu quero o céu. Enquanto não se ateu, né? Graças a Deus. Enquanto aqueles que não são ateus, que também vem crescendo de uma forma absurda. Né? Inclusive o nosso egoísmo, as guerras, todas as contradições, toda a falta de justiça nesse planeta, se você não tiver efetivamente uma fé baseada na razão, que a nossa é baseada na razão, em algo razoável de justiça. Então, por isso que eu falei, se eu não entendesse as leis de causa e efeito, a que se faz, a que se paga, que é o retorno, para que a gente repare os nossos erros, para que a gente não pague para que a gente pague as nossas contas, eu não acreditaria em uma dessas outras denominações, porque aí não haveria justiça. Com certeza não haveria justiça. Né? Imagina. Vamos lá. Então aquele que não tem, até o que tem lhe será tirado, né? Até o que não tem será tirado. Algo assim, parecido, que eu me ative mais ao tema. Mas na segunda parte fala disso. Até o que não tem, até o que tem será tirado, até o que não tem será tirado. Do que é que está falando? Como a gente reveza muito de papéis durante toda a nossa vida de espírito, que a gente não sabe até quando a gente vai precisar reencarnar, quando a gente utiliza mal tudo o que nos foi dado, porque só a vida já é um presente absurdo, não é? Só a vida que Deus nos deu já é um presente magnífico, maravilhoso. Mas o que é que eu estou fazendo dessa vida que Deus me deu? E principalmente da minha capacidade de discernir, da minha capacidade intelectual, eu estou fazendo o que dessa maravilha tão diferente dos irracionais, que eles nascem, vivem e morrem, apenas lutam para sobreviver, não raciocinam, não tem culpa, mas nós não. Nós temos a capacidade não só de raciocinar, mas de crescer intelectualmente, moralmente. Mas o intelecto, geralmente o que acontece, a gente cresce primeiro intelectualmente, não é isso? O que é que a gente faz com esse intelecto? Né? Então, o que poderá ser tirado? Pode ser tirado tudo. Pode falar. Quando você fala aí o que pode nos ser tirado, a gente sabe que isso aí vem daquela parábola dos talentos, né? É isso. Que Jesus dá os talentos para um, aí um vai, multiplica, e até ele pega em terra. Então o que é que o Senhor diz a ele? Que ele é um servidor mau, né, preguiçoso. Então, ele não vai ter mais nada. Quer dizer, vai tirar o que dele? A capacidade de administrar coisas melhores. Com certeza. Ou seja, vai tirar essa parábola, Jesus quer nos dizer o quê? Que nós estamos perdendo a capacidade de mais rápido a gente avançar, vai ser tirado isso.
É como você falou assim, tem que ralar, né? Então, Isso, agora ele exatamente. vai ter que ralar mais, porque já foi tirado dele aquela capacidade, por exemplo, assim, eu poderia lhe dar algo melhor para você administrar, mas você não conseguiu administrar tão pouco, como é que eu vou te dar mais? Então, tirou dele assim. Se você que eu lhe dei um talento, você enterrou. Se eu der esse talento, você vai dar do jeito. Não é isso? É. Pois é, mas é exatamente isso. Então, o que poderá ser tirado? Na verdade, os talentos, era dinheiro, né? Se referia a dinheiro na época, se refere a tudo que é inerente às nossas possibilidades de crescer. É a inteligência, é a capacidade, inclusive, de gerir, digamos, algo material que nós adquirimos de herança, seja lá de qual for, de forma racional e justa. E quando nós enterramos esse talento, negligenciamos aquilo que nos foi dado como responsabilidade, que é o próprio talento. E a gente enterra, ou seja, malversa, não é isso? A gente utiliza mal, a gente maltrata quem deveria estar, quem está nos servindo de alguma forma, faz o mal. Então, você pode, quando você voltar aqui novamente, olha, você agora perdeu tudo, tá? Até o que você não tinha será tirado. Aí você volta sem inteligência. Você volta sem dinheiro, sem saúde. Quer dizer, no caso assim da reencarnação, a enterrar um talento é como perder uma reencarnação. Perdeu a encarnação. Ou seja, ele vai ter que voltar para fazer Isso. tudo de novo. Exatamente. Até E quantas pessoas que passam a vida inteira vegetando, não é isso? É. Muitas pessoas passam a vida inteira vegetando. Para dar valor, né? Isso, Pra para dar aprender a valor. valorizar. Pra dar valor. Aí a gente, olha, mas aquele ser humano, ele não tem inteligência, ela não sabe que está sofrendo. Quando o espírito sabe, o corpo não, mas o espírito sabe. Quando ele dorme, ele vai se encontrar com seus pares, mentores, dependendo do mérito e da aceitação e da resignação. Quando ele dorme, que entre aspas perde a consciência corporal, ele vai se reencontrar com aqueles mentores que estão, os seus amigos espirituais, que vão orientar e dizer, olha meu amigo, essa está sendo uma sua oportunidade. Inclusive, eu já ouvi relatos de pessoas que têm esse problema na família, de dizer que, olha, meu filho me falou em sonho isso, né? Agradecendo, porque totalmente paralisado em cima de uma cama, não se mexia nem nada, mas nem sonho ele vinha agradecer aos pais por terem aceito aquela missão, né? De resgatar aquele espírito que enterrou os talentos. porque não é fácil aceitar, né? Não é fácil, é difícil. E essa aceitação não se dá simplesmente no campo físico, sabemos disso. É um acordo no mundo espiritual. Né? Geralmente, quando não é algo que nós sabemos também que é compulsoriamente, quando não há o que negociar, porque os espíritos são duros e renitentes. Aí é diferente. São as, como é que chama, as encarnações impositivas? Compulsórias. Essas aí não tem negociação, né? Não tem negócio. Vai ter que ir. Vai mesmo. Ou vai ou vai. Ou vai. Não tem conversa, não tem negócio. Mas há muitos dos quais nós estamos vendo crianças com microcefalia, né? Tantos e tantos problemas nós estamos vendo na nossa sociedade. E certamente esse retorno foi negociado. Eu tenho todos vocês, né? Nós temos um compromisso com um rapazinho que ele é autista, ele é não verbal, ele tem todas as dificuldades dele, nós o amamos, né? Muito, e certamente, eu não tenho dúvida nenhuma, uma missão que Deus nos deu e que nós esperamos levar, né, da melhor maneira possível a cabo, né? Não nos cabe questionar, meu Deus do céu, isso é injustiça, não nos cabe questionar isso, porque dá-se-lhe aquele que tem. E o que é que a gente tem que ter? Tem que ter a empatia com os espíritos que nos chegam, seja de qual forma for, que precise da gente, né? A gente precisa estar preparado, moral, espiritualmente,
intelectualmente para interagir, para entender o momento de cada espírito, de cada irmão nosso, seja encarnado ou desencarnado que chegue. Por que eu estou falando disso? Também desencarnado. Porque aqui vocês trabalham também com irmãos desencarnados? Sim. Trabalham, né? Pois é. Quantos chegam aqui sem ver a luz? Muitos. Por que será? Olha aí, aquele que não tem, até o que não tem será tirado, não é isso? Então essa é a lição. Que é que o espírito que vem nessa condição fez para merecer? Nós não estamos aqui para julgar, até porque muitos de nós provavelmente já passamos também por esse processo. Então quem somos nós para julgar? Então imagine Jesus ao seu tempo, se ele entrasse na onda dos conservadores, ele ia ser o primeiro a dar pedrada na cabeça da prostituta, né? Não é isso? Adúltera, né? Ou da adúltera, assim. A prostituta acho que foi uma outra história, que tocou na veste Maria dele. Madalena. Isso, tocou na veste dele, aquela história toda, sim. Mas a adúltera, ele ia ser o primeiro a tocar a pedra na cabeça da mulher. Né? Mas ele julgou? Nem aqueles que o condenaram ele julgou. Ele pediu: Pai, perdoai-os, porque eles não sabem o que fazem. Aí a gente pensa: em que momento da vida eu vou ter condição de perdoar um sujeito que está me botando na cruz? Metendo-lhe prego na minha mão? Entender o nível da nossa distância ainda de um espírito como Jesus, né? Mas ele é o nosso patrono, ele é o nosso guia, é o nosso mestre, e é através dele que a gente deve procurar basilar nossas ações e pensamentos para que um dia, quem sabe, a gente vai chegando assim, ó, 0, você ri, né, meu amigo? 0,5%, 1%, né? Até a condição moral que esse espírito Uma alcançou. pergunta. Pois não. O senhor estava falando aí sobre um artista, né? E na minha família, eu tinha um primo que nasceu autista, severo, né? Mas a família veio com condições, né? Fizeram a casa, a piscina toda gradeada, só que, infelizmente, eles não conseguiram ficar com esse menino, né? Eles foram procurar um hospital em Barbacena, Minas Gerais. Esse menino foi criado lá. Ela ia de ano em ano, de meses em meses, né? E quando ela tentou trazê-lo, ele se comportava como um animal. Ele tinha que ficar preso dentro do quarto com uma gradezinha e dar comida por ali. Ela não aguentou, voltou de novo para a Barbacena. Infelizmente, devido a muitos medicamentos fortíssimos, ele desencarnou. Provavelmente vai ter que vir de novo, né? Não, com certeza. Eu inclusive, vi uma situação dessa na cidade de Morro do Chapéu. Eu vi uma criança mais ou menos nessa condição aí. Era criança ainda. E as pessoas não eram abastadas, mas tinham um certo conforto na casa e tal. E ele vivia praticamente dentro de uma grade e ele não se comunicava. Ele exibia o tempo todo uma espécie de garantonha, como se estivesse com raiva o tempo todo, tentando pegar as pessoas, né, muito bem tratado e tal. Não sei o desfecho, não sei o final. Mas, sem julgar, é claro, a pessoa ter colocado ele lá numa espécie de sanatório, espécie de sanatório, sem julgamentos, tá? Mas, o processo de um espírito desse, com certeza, é extremamente complicado. Só que nós que conhecemos essa verdade libertadora das leis de causa e efeito, que nos traz o Espiritismo, que nos traz essa verdade, nos diz também que um dia ele será um espírito feliz como qualquer outro, né? Ele está passando por um momento que ele precisa passar. Certamente o espírito vai sentir muito, ou sentiu muito o que aconteceu, será resgatado num determinado momento, se a essa altura deve ter sido resgatado, orientado ou reorientado novamente,
reencaminhado para a reencarnação em alguma outra condição, ou parecida, dependendo da condição moral dele, né, ou um pouco melhor, e assim gradativamente, com certeza, como a justiça ela é para sempre, a justiça de Deus ela ela é atemporal, né, ela é para sempre. Então, com certeza ele um dia será não um espírito mediano, mas será um espírito feliz. Tem a responsabilidade, né? Sim, com certeza, com certeza. Aí eu fico assim, né? Pensando como é nobre a justiça divina. Talvez um espírito nessa condição, ele venha como expiação para ele e prova para os pais. Para os pais, com certeza. Né? Duas situações, como a gente diz aqui no mundo popular, né? Deus matou dois coelhos com a cajadada só. Exatamente, exatamente. Ou seja, um espírito de uma condição dessa, ele não vai parar no seio familiar por acaso. Por acaso, né? Dificilmente um pai ou uma mãe vai desejar, digamos assim, fora, ou seja, na condição de encarnado, sem ser, né, uma negociação espiritual, né? Um filho numa condição dessa é muito complicado, é muito difícil. Né? Pelo menos daqui eu ouvi, muito parecido com o que a senhora relatou aí, é muito complicado. E eles vieram com condições. Isso, boas condições, Boas né? condições. De cuidar e de É que trabalhar. também não basta só a condição financeira, tem que ter estrutura emocional. Né? Depende também. Batia nela, batia na mãe, batia no pai, estava. Aí ela não pegou aí. Claro. Agora, nós temos um exemplo naquele livro Memórias de um Suicida, né? Daquela mulher que ela é chamada, que ela tinha tantos débitos, né? Ela é chamada para trazer um espírito nessa condição. E quando ela se assusta, não. E aí mostra ela, por isso que eu falei que era prova dos pais, que aquilo ali é um ato de caridade que ela vai fazer, que vai aliviar muitos débitos dela. A gente chega aqui às vezes, negligencia e perde os benefícios. Então aquilo que lhe foi dado ainda será tirado. Deu aquela oportunidade, vai ser tirado. Falando sobre isso, tá? Não sei se vocês viram essa semana um senhor sendo descartado na rua para eu não sei o desfecho, não sei se foi filho que descartou, não sei se foi algum parente, não sei se vocês viram isso. Desceram de uma picapezinha, tiraram o senhor, um rapaz bem forte, tirou nos braços, botou na calçada e foi embora. Eu acho que não era uma pessoa de rua que ele fez isso simplesmente porque queria se divertir. Provavelmente era parente. Né? Ou seja, vejam o tamanho do compromisso que é, a responsabilidade que é, né, você ter a responsabilidade de cuidar do outro e você não só negligenciar, mas fazer pior do que isso, abandonar numa via pública. Isso é cultural em alguns países. Eu me lembro de uma reportagem com Glória Maria, não sei se todos aqui se recordam disso. Olha o Daciliar que ele tem. Com certeza esse daí vai ser muito tirado, né? Porque culturalmente é complicado. Ela estava fazendo uma reportagem, se eu não me engano, foi no Nepal, onde o filho levou para fora de casa, essa é a cultura, tá? Quando fica velho lá eles fazem assim. Pegou a mãe, botou debaixo de uma árvore, aí levou um cobertor muito grande, couros, para ela se proteger da chuva, das intempéries, do que acontecer lá no meio da montanha, lá em cima. E alguns mantimentos, para que ela morresse lá naquele lugar lá, para não incomodar as pessoas dentro de casa. Mas assim, gente, independente de ser cultura ou não, um dia, será que não tem alguém dentro daquela cultura, daquela aldeia, que diga, ó, isso é desumano? Estamos chegando ali. Nosso final. Entendeu? Isso não é desumano. Então assim. Até porque vai chegar nossa vez de também. Mas é tão cultural que eles nem se preocupam com isso. Eles sabem que vai chegar a vez deles também. E tem uma outra passagem que fala exatamente sobre isso, mas numa idade muito mais antiga. Alguém já deve ter ouvido falar isso. Do menino que acompanha o pai, que vai levar o avô dele para um determinado lugar com couro para o pai se proteger.
o avô do menino desprotegido. Conheço. Conhece essa história, né? Mas estavam falando dessa cultura, né? É mais ou menos isso mesmo, no Nepal, se eu não me engano. Aí o menino disse, meu pai, tira um pedaço desse couro aí, quando o senhor ficar velho, eu vou trazer o senhor e botar aí também. Repete ao pai, pai, tira um pedaço desse couro. Aí ele, pra que você quer, meu filho? Pra quando o senhor ficar velho. Isso, exatamente. E aí do retorno, né? Isso. Aí o pai automaticamente caiu em si e disse, olha, eu vou abandonar essa cultura. Né? E levou o velho pai para dentro de casa para continuar, né, com o velho até o final. Mães, muito obrigado pela paciência. O nosso tempo já chegou. Muita paz para todos. Uma boa semana. Gratidão por mais um momento tão esclarecedor, viu? Momento de reflexão, porque fazer reflexões sobre o Evangelho eu acho que é sempre importante para nós. Todos os momentos fazendo essa reflexão. E essa de hoje, viu? Foi duríssima para a gente ter noção do que somos responsáveis pelas nossas conquistas, né? Pelo que perdemos também. Então, para o nosso segundo momento após o encerramento, nós temos a fluidoterapia, né? É o nosso momento do passe. Então, as pessoas que quiserem participar, apoiador do primeiro nosso momento do passe individual. E agradecer mais uma vez a presença de todos e dizer que nós temos 2 atividades sociais nessa casa, né? 2 trabalhos com irmãos em situação de rua e famílias carentes, né? E nós assistimos com cesta básica. Então, ajude-nos com esse trabalho, né? Doe a sua presença. O material é importante, sim, mas a presença também, a palavra, o abraço, o olhar, seja conosco também nesse trabalho. Eu convido nesse momento o nosso irmão Mário Melo para fazer a nossa prece final de agradecimento e gratidão, viu? Esse ano você não volta mais, mas 2026 não pode. Divino Mestre Jesus, queremos agradecer, Senhor, por esses momentos que passamos aqui, aprendendo um pouco mais sobre os teus ensinamentos e tua moral, que possamos contar com os nossos amigos espirituais, nossos anjos da guarda, assim denominados, durante toda a semana, durante toda a existência em que estivermos aqui, que possamos nos comprometer definitivamente com o nosso próprio crescimento, olhando sempre para o outro, o interesse humano e espiritual que nos tem. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em novas ou velhas tentações, mas livrai-nos do mal. Hoje, agora e sempre. Assim, com essa prece de agradecimento, chegamos ao término da primeira etapa dos nossos trabalhos de hoje, com a esperança de que a paz que desejamos ao mundo comece em cada um de nós. Solicitamos que nos acompanhe pelo YouTube, inscreva-se em nosso canal, deixe seu like, compartilhe e nos ajude na divulgação da doutrina espírita. E que o Divino Mestre nos conceda uma boa noite.